quando você junta as duas coisas e faz um trabalho em conjunto. Então, clarividência não é saída do corpo. E, às vezes, o chakra da testa espicha um pouco para fora. Se a pessoa não sabe disso, vai falar assim, eu estou desdobrado, metade de mim está ali na frente, metade está aqui. Ela não saiu, foi o chakra da testa que ampliou o raio de ação da percepção visual. E esse livro aqui, Eu Viajo Fora do Corpo, ele é do Robert Alan Monroe. O original, Journey Out of the Body, 1971. Saiu aqui no Brasil no início da década de 80 pela editora Record, coleção Nova Era. O Robert Alan Monroe, no finalzinho da década de 50, era um executivo de rádio, cara, e começou a ter saída, ele era um empresário da área de comunicação, começou a ter saída do corpo espontânea já acima dos 40 anos. E aí ele começou a observar aquilo. Durante a década de 60, participou de experiência em laboratórios de parapsicologia, inclusive. Até que em 1971 ele lançou esse livro, que é o mais traduzido em todos os idiomas aqui, mais conhecidos. Esse é o best-seller mundial. Nem vou dizer que é o melhor livro, estou dizendo que é o mais traduzido e se tornou o mais conhecido na bibliografia de saídas do corpo internacional. São os dois. O Silva Moldon e o Robert Monroe são dois clássicos que se complementam. Seria legal ler os dois, que são autores com parâmetros diferentes, ambos americanos. E foi legal você falar sobre isso, porque eu estava vendo um material, era bom o material, mas aí a pessoa ela fez essa relação de forma equivocada. Foi bom você ter falado, porque falava sobre essa obra e aí dizia que aí conseguiu abrir a clarividência porque nas projeções conseguia enxergar os mentores. Então não, houve essa confusão. Quando você sai do corpo, você tem capacidades lá fora. Por exemplo, a paravisão não é a clarividência. Por exemplo, nós estamos aqui de frente. Então, você rebate luz, eu rebato luz, os nossos olhos captam os impulsos luminosos, o cérebro decodifica as imagens, a gente fala, estamos se vendo. Então, para ter a visão física, você depende da reflexão da luz. Tá. Você está fora do corpo, Fael, seus olhos estão fechados lá. Como é que você enxerga lá fora? Pelo para-chakra frontal, num sentido que você não precisa nem virar, é para frente, para os lados, tudo ao mesmo tempo. Então, isto não é clarividência, é a paravisão, do mesmo jeito que a visão material aqui não é clarividência. Clarividência, quando você está num ponto e enxerga outro ponto. Você está fora do corpo num determinado plano. Se dali você vê um plano superior sem sair dali, é clarividência fora do corpo. Mas um fenômeno não é igual ao outro. O pessoal confunde a paravisão da pessoa projetada com a clarividência. Perfeito, muito bom, muito bom. Acho que vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas, porque eu ouço muito isso, vejo muito isso e achei interessante a gente poder falar. Para estudar clarividência, tem dois livros que eu recomendo. O livro Clarividência, do Charles Webster Leadbeater, que durante muitos anos saiu aqui pela editora Pensamento, e me parece que agora a editora Teosófica relançou. E o outro livro, do Rodrigo Medeiros, chama-se Clarividência também, já é um livro mais moderno. O Rodrigo Medeiros trabalhou dentro da linha da conscienciologia, na linha do Valdo Vieira, e procurou, numa linguagem um pouco mais normal, aberta, falar de clarividência sem perder o foco técnico, mas com uma linguagem mais acessível. E o livro dele é ótimo, Rodrigo Medeiros, Clarividência. Excelente, depois eu vou colocar para o pessoal do grupo essa listagem que você está falando, para o pessoal poder buscar, né? E aí a gente está falando disso e já vem aqui o do Ernesto Bozano. Classicão também. Que tem um nome, Fenômenos de Bilocação, mas a referência desdobramento, Isso, né? É o seguinte, esse livro, pessoal, foi... o Rama subiu aqui. Olha o Rama tá aqui. O livro foi publicado originalmente em 1934. O Ernesto Bozano foi um autor italiano que na segunda metade do século XIX e a primeira parte do século XX, se eu não me engano, ele desencarnou em 1941 ou 43, já octogenário. Ele tem muitas obras sobre fenômenos anímicos, mediúnicos, metapsíquica e uma série de outros, cara. É dele aquele livro, Os Animais Têm Alma. Eu tenho tudo dele, sou fã. Em 1934, lançou um livro chamado Desdobramento. O subtítulo era Fenômenos de Bilocação. O livro são relatos que os leitores dos livros dele mandavam e ele compilava por capítulo. Veja que o termo desdobramento existia muito antes da apometria. É um termo que também aparece na literatura espírita, e o Ernesto Bozano, em 1934, escolheu esse título. O livro saiu aqui no Brasil em 1972, pela editora Calvário,
mantendo o título original. Desdobramento, Fenômenos de Bilocação. O livro esgotou. 10 anos depois, a editora Correio Fraterno do ABC relançou e mudou título e subtítulo. Ficou Fenômeno de Bilocação, subtítulo Desdobramento, que é o que as pessoas conhecem mais, mas o original inverte título e subtítulo. É excelente, é um livro de relatos de saídas do corpo de um dos maiores pesquisadores de fenômenos parapsíquicos da humanidade, o Ernesto Bozano. Ele tem um livro chamado A Crise da Morte, que é um dos melhores livros sobre vida além da vida, e é um autor clássico, e é só para assinalar que o termo desdobramento, o livro é 1934, a apometria foi surgir lá na década de 60, virando para a década de 70 com o Lacerda em Porto Alegre, e muita gente que trabalha com apometria sequer conhece esse livro e acha que o termo desdobramento às vezes estava dentro da área apométrica. Não, ele já existia muito antes, e é bom o pessoal ter visão de conjunto e levar os autores para não ficar preso numa abordagem só. Maravilha, você falou sobre isso, tem um outro livro aqui embaixo que vai tratar com mais propriedade. Mas aí você falou de bilocação, né, o termo bilocação, e a gente até falou sobre o Trailanga, né? Trailanga, o grande yogi lá, que o Yogananda cita no Autobiografia de um Yogi, um yogi enorme, cara. Andava nu pelas ruas da Índia, a polícia prendia ele aparecia fora e tudo trancado, ele desmaterializava lá e aparecia na rua materializado. E o cara viveu tanto tempo mesmo assim? Olha, na área da Kriya Yoga e também na área taoísta chinesa, se falava de caras que ficavam muito tempo encarnados pelo domínio da energia. É possível, é claro, mas não é a média da humanidade, porque ao longo do tempo, muita gente me questionava isso. Aquele mestre lá, será que ele viveu? Eu falei assim, não tenho a menor ideia, mas você não vai viver tanto. Você está encarnado aqui em sociedade e você não é o mestre. Então, tinha um cara que na época dos e-mails, início da década de 2000, ele ficava me mandando mensagem tipo assim, o Babaji da Kriya Yoga não envelhece, não sei quem, você está envelhecendo. E aí eu respondia para ele, primeiro que eu não sou mestre, por isso eu estou envelhecendo. E segundo, o Buda viveu 80 anos e ficou velhinho. E aí, como fica? Ele era um babaca que envelheceu? Então, aí o cara, depois que eu usei esse argumento, ele parou de falar besteira, porque e eu falei, você também está envelhecendo. Uma coisa é uma consciência dominando a energia completamente. Outra coisa somos nós com os altos e baixos do dia a dia. Baixa a bola, faz o melhor que você puder na condição que você tem. E é bem interessante aqui, eu até relacionei isso, porque o Trailanga, né, que você falou, ele tem uma série de peculiaridades ao redor dele, né, um lance do sol, meditar no sol a pino, ficar ter a levitação ali, né, na água, e o peso dele também. Ele era enorme, cara. E Trailanga em sânscrito é algo assim, firme como um carvalho, firmeza, uma coisa sólida, nada é capaz de derrubar, tirar ela do foco. O Trailanga era assim. Agora, o termo bilocação, tinha outro nome no século XIX, Fael. Você tem uma saída do corpo. O Iago está ali, o Mihael. Ele não vai ver você porque você, com o corpo astral, você não rebate luz. E os olhos humanos só veem o que rebate luz, a não ser que haja uma materialização. Então, normalmente, você fora do corpo não vai ser avistado por olhos carnais, físicos. Você não rebate luz. Porém, há uma condição. Durante a saída do corpo, a energia de dentro do corpo, chamada ectoplasma, flui pelo cordão de prata e condensa sobre você na ponta, e você se torna, por instantes, visível, porque passa a rebater luz. Naquele instante, alguém te vê lá, sabendo que você está dormindo aqui. Então, isso foi chamado no século XIX, na área espírita, por Allan Kardec, de bicorporeidade. Era o termo. Já depois da parapsicologia, no século XX, criou o termo bilocação. Bi de dois, locação de lugar. Por quê? Tecnicamente, seu corpo está no espaço físico aqui e o teu corpo astral está sendo avistado no espaço físico lá. Isso é raridade, porque o mais normal é você sair do corpo e ser invisível fora do corpo. Mas uma projeção astral com a materialização do corpo astral na ponta é chamada de bilocação. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas.